Direto ao ponto com Dani Soares. É sobre psicopedagogia clínica. Se você é neuropsicopedagoga, psicopedagoga e quer saber de quem já trilhou esse caminho, como? Como, Dani, eu chego ao êxito, você está no canal certo. E hoje eu quero contar para você como eu cheguei ao êxito. Vou compartilhar com você aqui a nossa apresentação. Espero que você goste do nosso bate-papo. E se o que eu estiver falando com você fizer sentido, eu quero te encontrar mais vezes, quero estar com você para te contar como essa mineirinha hoje vive de psicopedagogia, tendo exonerado dois cargos públicos e como a psicopedagogia clínica, a neuropsicopedagogia, a psicomotricidade fez sentido na minha vida e transformou os meus resultados e dos meus amores. Claro, porque se eu mudo a minha vida, eu mudo a vida daqueles que eu amo. É sobre isso que vamos falar nesse dia. Uma coisa que eu tive que aprender logo cedo é que a coragem precede o sucesso. Ninguém cresce na zona de conforto. E claro que eu, nos meus dois concursos públicos, estava como? Na minha zona de conforto. Eu estava ali, vivendo de educação, há 23 anos como professora alfabetizadora, supervisora, coordenadora, mas eu vi que eu precisava crescer. Eu sabia que eu tinha potencial. Me conta aqui, você tem potencial? Eu acreditava que a educação era algo que transformava a vida das pessoas, mas eu não estava usando todo aquele meu conhecimento para transformar a minha vida. Sim, eu tinha várias pós-graduações e esse pode ser o seu caso. Você tem quantas pós-graduações? E, inclusive, a minha de neuropsicopedagogia estava com engavetada. Porque eu, há 10 anos, era psicopedagoga, mas não sabia como, na prática, eu ia transformar os meus resultados. E foi então que eu decidi, de uma vez por toda, virar esse jogo, virar essa chave e transformar os meus resultados, colocando em prática todo o meu conhecimento, todo o conteúdo que eu tinha sobre psicopedagogia. Então, vocês estão vendo aqui a transformação, né? O que é a coragem? Porque, claro, eu tive medo, tive. Eu fiquei em dúvida, fiquei, porque afinal, dois concursos públicos me trazia ali uma renda mínima para que eu pudesse viver e ajudar o meu esposo na formação dos meus filhos. Mas eu sabia que eu podia mais. Agora me conte aqui, você que está me assistindo nesse momento, você sabe que você pode mais? Se você acredita que você pode mais, você está no lugar certo. E foi então que eu decidi transformar e comecei, porque, gente, nada acontece de repente, mas de repente tudo acontece, porque eu comecei passo a passo a fazer a minha transição. Primeiro, eu comecei a atender à noite. Eu trabalhava dois turnos, de manhã e de tarde, e comecei a atender à noite. Por quê? Porque eu não podia, de uma vez só, sair ali dos meus concursos e ficar sem faturamento. Esse é o seu caso? Porque eu vim de baixo. Eu tinha aqui a necessidade daquele salário. E foi então que eu comecei a fazer essa transição. Quando eu tinha apenas cinco pacientes no turno da noite, eu já vi que eu poderia dar o próximo passo. E foi então que eu comecei esse processo, que hoje, tá vendo esses tijolinhos, esse carrinho de mão? Essa casa se transformou no Centro de Desenvolvimento Ével aqui na minha cidade de Patinga, que hoje, né, é onde eu trabalho, onde eu atendo as minhas alunas da mentoria, as minhas crianças. E esse passo a passo me tirou do anonimato da sala de aula aos grandes palcos, porque a palestra, levar esse conhecimento, transbordar aquilo que eu sei na vida das pessoas, faz com que muitas pessoas me conheçam e queiram estar comigo. Olha, ali eu já estou em jornadas. Essa jornada aconteceu em BH. Essa jornada que vocês estão vendo a foto com essas mulheres maravilhosas, jornada da psicopedagogia que eu faço aí pelo Brasil, aconteceu em BH.
E do lado vocês estão vendo quem? A minha família, né? Foi possível, através da minha coragem, conduzir os meus filhos à graduação. Meu filho fez engenharia, a minha filha fez medicina em São Paulo, e isso foi possível graças ao meu passo de viver de psicopedagogia. Eu sei que você quer dar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, que você quer ajudá-los a conquistar o próximo passo. E se esse é o seu caso, você pode também, assim como eu, sair dessa zona de conforto e viver o seu sucesso. Mas, Dani, como que isso acontece? Olha ali, eu, né, há um tempo atrás, com a minha irmã Fátima, que quem conhece a minha história, já viu outros vídeos, já conhece lá o meu Instagram, Daniela T. Soares. Você já viu a minha história com a minha irmã Fátima, que foi a mulher que me inspirou, que trouxe para minha vida todos os aprendizados que eu tenho em termos de mentalidade, em termos de coragem, em termos de propósito. Então, ela foi a minha inspiração. E eu entendi que eu só ia colher os frutos que eu desejava quando eu saí ali daquela zona de conforto, daquela espera e eu comecei a agir. Agir, gente, é assistir esse momento aqui, ouvir, anotar tudo. Anotar é agir, fazer no final um resumo de tudo que realmente tocou seu coração, isso é agir. E ir para o próximo passo. Qual é o seu próximo passo depois dessa aula? Porque às vezes a gente fica muito só no aqui e agora e você precisa projetar o seu futuro através da sua ação, do seu movimento. Porque quando você para pensar como era a psicopedagogia 10 anos atrás, a gente lembra que não tinha tanta visibilidade, que não tinha tantos resultados, não era algo tão procurado, os médicos não prescreviam sessões psicopedagógicas, assim como fazem com a psicologia, com a fono, hoje não, né? Há 10 anos atrás, a gente não tinha ideia de como seria essa profissão hoje. E a gente vê hoje como que está crescendo, como que cresceu, como que há uma procura, como que tem crianças, principalmente depois da pandemia, precisando da sua ajuda. Isso mesmo, se você tem um diploma de psicopedagogia e você está aí parada, você sabe que você tem aí um campo lindo e um campo próspero para você atuar, e isso só depende da sua ação. Bom, como que está esse mercado? Aumenta de procura direto pelo serviço da psicopedagogia, porque aqui a gente está falando do que nós somos, especialistas em aprendizagem, mas nós estamos falando também de saúde mental, porque se essa criança tem dificuldade de aprendizagem e ela continua com essas dificuldades, provavelmente nós vamos precisar entrar aí com alguma medicação, com algo farmacológico, para que essa criança seja aí então ajudada. E a gente vê hoje que o mercado tem uma demanda grande nas escolas, nas clínicas, na empresa, no mundo digital. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Uma aula online de forma digital vai ficar gravada aqui para você. Possa assistir, indicar para alguma amiga. Dani, eu estou vendo essa aula, mas eu acho que ela super encaixa para uma amiga que está precisando entrar em ação. Pega aqui o link do YouTube, manda para essa amiga, porque ela pode se favorecer com esse conhecimento. E isso é o mercado. Isso é a oportunidade que você tem de fazer a diferença. Bom, nós sabemos que existe uma importância gigantesca no planejamento. Eu e você que somos educadoras, a gente sabe que é através do planejamento que a gente alcança a nossa meta e da avaliação contínua. Como que eu estou? Como que eu estava 6 meses atrás? A Daniela, de 6 meses atrás, teve uma evolução? Quais foram os conhecimentos que eu adquiri para minha vida profissional e pessoal que transformaram a minha forma de agir? Você já pensou nisso? Você precisa ter um planejamento. Hoje, nós estamos aqui neste mês. O que você quer alcançar daqui a 3 meses? O que você quer alcançar daqui a 6 meses? Coloca isso no papel, porque isso vai te ajudar a verificar, porque a gente sabe, Peter Durkheim, que foi o papa da administração,
ele me ensinou uma coisa importantíssima. O que pode ser medido pode ser melhorado. Nós precisamos medir os nossos avanços. Nós precisamos medir há quanto tempo você reclama do seu salário de professora, mas você continua vivendo desse salário. Há quanto tempo você se incomoda com tudo aquilo que você quer viver, mas ainda não vive, e você não tem um plano, um planejamento, uma meta para que você possa mudar essa realidade. Mudar essa realidade não vem do governo, não vem do prefeito, não vem aí do governador do seu estado. Mudar essa realidade está aqui, nas suas mãos. E você que está aqui hoje, não é por acaso, você pode aí mudar essa realidade. Claro que quando eu comecei, várias coisas me afligiam. Dani, o que que te incomodava muito? Eu tinha uma ansiedade, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que a parte financeira vai ser suficiente? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou conseguir viver de psicopedagogia? Isso é super normal. Tudo que traz um novo na nossa vida traz para a gente também dúvidas, inseguranças, medos. Agora, esse medo, essa ansiedade financeira, ela não pode ser maior do que a minha coragem, do que a minha decisão de fazer dar certo. Essa frase, fazer dar certo, ela é o meu mantra. Qual é o seu mantra? Você tem aí uma frase que te move, uma frase que alguém falou para você alguma vez na sua vida e que transformou a sua maneira de ver as coisas. Fazer dar certo é a minha frase. E eu posso emprestar ela para você. Escreva isso aí e se comprometa com os seus resultados. E aqui eu mostro para você as minhas múltiplas fontes de renda, porque o que faz eu sair do medo é a ação, é o planejamento que eu tenho em prática para mudar essa realidade. Então, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou mentora, hoje eu sou neuropsicopedagoga clínica, atendo os meus pacientes. Hoje eu trabalho com famílias que precisam aqui da minha orientação. Então, tudo isso tem um centro de desenvolvimento Évio, onde trabalham 10 profissionais. Então, tudo isso daqui, ó, é um ciclo que gera uma fonte de renda para que eu possa, aí na psicopedagogia, ser uma profissional reconhecida, requisitada e bem remunerada. É isso que você quer? Então, mais uma vez, eu te digo que você está no lugar certo e você pode fazer dar certo. Dani, mas como eu vou me transformar na referência que você se transformou? Como eu vou ser uma profissional que as pessoas querem estar comigo? Uma das coisas que mudou o meu jogo foi o método Afetar. E claro que você não cria um método a partir do nada. Você precisa de estudar, você precisa ter princípios, você precisa ter ali várias conhecimentos a partir de referenciais teóricos, olha lá, que se colocado em prática, vão te dar ali uma base que vai sustentar tudo aquilo que você vai fazer. Então, o meu método, que chama método afetar, cada uma dessas letras tem um propósito aqui dentro da minha jornada, e esse método você aprende comigo na mentoria Êxito, e você aprende a colocá-lo em prática e a criar um método para você a partir daquilo que você acredita em educação. O que que é método? É uma metodologia, é um passo a passo que me conduz aos resultados. Então, o meu método, ele se baseia na aprendizagem significativa de Ausubel, no protagonismo de Paulo Freire e no desenvolvimento integral de Vygotsky. Então, eu pego esses autores, dentre outros, e trago para fundamentar a minha prática. Posso falar com vocês que essa foi a chave do meu sucesso. É aquilo que diferencia o meu trabalho. Se um pai quer ter um atendimento comigo, ele sabe que ele vai estar ali dentro de um princípio de aprendizagem significativa, de protagonismo, de desenvolvimento integral, e isso faz toda a diferença. E aí eu trouxe para você que está aqui hoje um pouquinho desse método, porque o A é o ativar,
ele está ligado à aprendizagem significativa, que é aí de Ausubel, e ele traz para nós várias conexões, várias possibilidades dentro do desenvolvimento aqui neurocognitivo, que é o que baseia a neuroaprendizagem. Mas eu tenho certeza que ativar o meu potencial máximo ou da criança fica muito mais fácil quando a gente está no lugar certo, na hora certa, né? Por isso que eu falo muito sobre a importância de estar com pessoas que vão me impulsionando para o próximo passo. Sabe aquela hora que você tem dúvida, aquela hora que você não sabe como fazer, como implementar? Essa é a importância de você estar com as pessoas certas, com as aves certas. E aqui na mentoria a gente tem essa comunidade que são essas aves, né? Que são essa plumagem que faz com que a gente troque experiências, com que a gente tire as nossas dúvidas, com que a gente se fortaleça, que a gente não fica dando ouvido a pessoas que de uma certa maneira querem inibir esse nosso sucesso. Sabe aquelas pessoas que falam, ah, para com isso não vai dar certo, você nunca vai chegar a esse resultado. Bom, essas pessoas não são as pessoas que sentam na nossa mesa. Muito pelo contrário, a gente tem pessoas aqui que falam, vai lá, Dani, faz, vai dar certo. Se você estudar mais um pouquinho, você melhora isso. Essa é a mentalidade do crescimento que a Carol traz pra gente em seus livros, em suas teorias. É a mentalidade do fazer, é do ser protagonista da sua história, dos seus resultados, do seu salário. Você quer fazer dar certo? Para isso, você precisa ver além da clínica, ver além da clínica. A psicopedagogia, ela não é só atendimento clínico, ela vai criar para você possibilidades, ela traz para você a possibilidade de dar consultorias para escolas e empresas, produção de conteúdos e infoprodutos, ela traz para você a possibilidade de fazer acompanhamentos a famílias, oficinas, grupos, palestras, treinamentos, parcerias interdisciplinares, atendimentos a crianças, adolescentes, idosos e adultos, né? Temos aí hoje várias doenças que acometem os idosos e que precisa desse estímulo à aprendizagem, prevenção e orientação na infância e na adolescência. Tudo isso é meios de você ter aí um reconhecimento financeiro além da clínica, né? E nós temos também o engajar, né? A importância do meio das interações para o desenvolvimento. Vygotsky fala disso muito bem, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É uma frase antiga da minha mãezinha, que já tem aí 90 anos, mas que falava exatamente isso, da interação com o meio. Você está no lugar certo, você está na mesa certa, as pessoas com que você convive, elas comungam dos mesmos propósitos que você tem, é para você pensar. E aqui tá eu comungando de propósitos super aí importantes em parcerias, em comunidades, em redes de apoio, que traz para mim esse meio que me sustenta e que me faz ir além, né? Qual o próximo passo? Empresa, Usiminas, né? GNV, rádio, São Paulo, BH, Timóteo, escolas, pessoas que me influenciam todos os dias para que eu possa dar o próximo passo. É sobre fazer e mostrar na prática o que eu tenho feito para trazer esses resultados. E por último, aí, por último não, né? Quase no último, o transformar, que a gente tem aí a transformação de um medo, de uma dificuldade em autonomia, protagonismo, uma educação com prática para liberdade. Dani, o que te trouxe liberdade? O que viver da psicopedagogia transformou na sua vida? Liberdade de agenda, liberdade de estar onde eu quero, né, geograficamente, liberdade de poder malhar dia de semana, liberdade de poder ter condições financeiras para fazer semanalmente massagem, para cuidar da minha mãe, para poder custear a vida da minha filha em São Paulo, fazendo medicina. Então, tudo isso foi liberdade, viajar para o exterior. Esse ano, em junho, eu estava na Itália, né? Passando lá o meu aniversário com a minha família na Itália. Gente, isso não tem preço.
Quando que eu ia poder fazer isso tendo um salário de educadora? Nunca, nunca. Ou sei lá, né? Nem quando eu aposentasse, porque trabalhando na rede pública e estadual, eu não tinha nem fundo de renda ali, garantia para que quando eu aposentasse eu recebesse um dinheiro e eu fizesse isso. Eu não tinha. Eu tive que transformar ali a minha história. E olha aqui, eu transformando a minha história e a história dos meus amores, né? Dos meus pacientes, das minhas alunas da mentoria, tudo isso é história que tem sido transformada dia após dia, fazendo valer a pena. E depois aí avaliar. Avaliar o quê? Avaliar se eu estou tomando os melhores caminhos, se eu estou tendo as decisões assertivas, avaliar quais são os motores, quais são as metas que têm aí me levado para o sucesso. Não tem como você viver de psicopedagogia sem diariamente avaliar a sua prática. O que eu tenho feito para transformar esses resultados? E aqui tá, né, a avaliação que eu faço da primeira clínica que eu trabalhei, que chamava Estimular, até hoje, o meu centro de desenvolvimento. Os cenários, dados, a meta, as práticas, tudo isso é para que seja avaliado, né? Até a minha postura, a minha pessoa, né? O crescimento que eu tive, não só profissionalmente, mas pessoalmente, tudo isso é um meio de se avaliar e medir como você está crescendo. Olha lá, a Dani da sala de aula, professora, e a Dani hoje trabalhando aí com as crianças dentro do desenvolvimento cognitivo. Olha a diferença e olha o um a um, olha como que era o coletivo, né? Então, tudo isso faz aí com que eu entenda que houve sim uma transformação. Olha aí, a Dani aos 18 e a Dani aos 48. Olha aí a transformação que aconteceu também pessoalmente, né? A transformação ela é sempre de dentro para fora e isso faz todo sentido. E por último, aí a gente tem dentro do afetar o resultado. Comece pelo porquê. Por que você quer viver de psicopedagogia? Por quem você vai fazer dar certo? Fortaleça a importância do seu propósito. Quando você faz isso, você consegue ter resultados incríveis. E é sobre resultado que eu estou falando aqui hoje. Se você gostou desse nosso bate-papo, eu tenho aqui um presente para você. Se você entendeu que coragem precede o sucesso e que você precisa entrar em ação, você precisa caminhar e você não precisa fazer isso sozinha, você pode caminhar comigo na direção do seu êxito. Eu tenho aqui para você um presente. Esse presente é a nossa sessão de aceleração. É um momento em que você tem comigo 50 minutos para você tirar todas as dúvidas, para você trazer qual o momento que você está da sua vida, o que você precisa transformar aí nesses resultados. Ah, Dani, eu quero entender um pouquinho como que é a sua mentoria êxito, eu quero entender um pouquinho como que é o seu trabalho. Você tem 50 minutos com uma expert. 50 minutos com quem já passou por esse caminho e pode aí te ajudar a transformar os seus resultados. Dani, o que eu tenho que fazer para ter 50 minutos com você e conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor o seu método, entender um pouco mais como você fez essa transição, para que você possa me ensinar a fazer essa transição, para que você possa me dar aqui orientações para o meu processo? Você vai virar seu celular para esse QR Code, você vai clicar, você vai entrar numa página, você vai responder lá e por apenas R$ 57 você estará comigo 50 minutos. Dani, mas eu tenho que pagar R$ 57? Tem. Porque esses R$ 57 é o compromisso que você faz comigo em estar presente. Eu vou fazer contato com você pelo WhatsApp, vou te chamar, nós vamos agendar um horário que é só seu na minha agenda, que normalmente seria R$ 357. Esse momento comigo, eu estou te presenteando com R$ 300 e você está entrando com 57, para que você possa estar comigo nessa sessão de aceleração. Quer transformar seus resultados? Agora é sua vez de agir. Clica aí nesse QR Code e vem comigo para uma sessão de aceleração maravilhosa. Assim que você efetuar aqui a sua inscrição, eu vou te chamar pelo WhatsApp e nós vamos marcar esse horário. Eu te aguardo na nossa sessão de aceleração. Um grande beijo e espero que essa
esse nosso bate-papo, que isso não foi uma aula, esse nosso bate-papo tenha feito sentido para você e possa te ajudar a dar os próximos passos com segurança. Até o próximo encontro, até o próximo Direto ao Ponto.